Oi, Bom dia, boa tarde. boa A noite. gente tá mais uma boa noite, né? É. É a noite, a gente não vai mentir. A Não, gente dormiu bem? no máximo 2 horas. É, eu dormi um pouco mais, mas bem picado. Nossa, Bem picado. tá puxado pro É pai, menina. isso. Mas é a vida, né? A gente falou, xingou muito o outono, agora a gente xinga o inverno. A gente tem que colocar a culpa em alguém, afinal. Alguém é Alguém tem que culpado e sofrer. não vai ser a gente. Não, o pai não tem culpa, pai e mãe. Pai não E a tem. gente nem pede desculpa, não é mesmo? Não, nosso lema no nosso grupo, eu e ele, é essa. É, não pede. Eu erro várias vezes. Tá sempre pedindo desculpa. Inclusive, acho que tem um áudio do celular que eu não ouvi, mas depois a gente fala sobre isso. Ah, já é outro pedir desculpa A aí. gente lava essa roupa suja outra hora. Tudo bem. Vamos falar do que importa. Vamos. Vamos. Olha quem tá aqui com a gente. Sempre. Bela foto. A gente bonitinha aqui, né? Bonitinho, coisa mais fofa. E o que tá vindo aí? Dia dos Lá Pais. vem ele. Ah! Lá vem ele. Eu aproveito o merchan pra manter uma. Põe o meu presente aí no pacote, Né? né? Presente personalizado. Aline, por favor, bela foto, Dia dos Pais, meu aniversário também, no mesmo fim de Ih, semana. pronto. Fica a dica. E a bela foto tem vários personalizados. Eu vi Tem uma uma almofada. Credo, a gente jurou que a gente não combinou. Eu ia falar uma foto muito legal, né? Muito bonito. É diferente. É, e eu acho que também tem um total sentido, assim, de trazer emoção, né? Sim. O momento abraçar, dormir junto, com aquela imagem, com aquela figura, acho que faz total sentido. Com certeza. Quem mais tá aqui com a gente hoje nessa Não, na verdade eu mesa? queria falar o seguinte, que Ah, a bela desculpa. foto, bela foto, a gente tem que fazer o papel do blogueiros. Ah, sim. Tem um QR Code na tela. Esqueci. Você aponta a câmera do seu celular pro Gente, QR muito Code. tecnológico. Muito. E aí vai direto pro perfil. E aí lá você vai no link da bio, pode fazer o pedido que você quiser. Não é mesmo? Arrasou. Muito. E aí, ó, quem tá com a gente também Um pouco. É- Abarca um pouco comida. é defasado, eu Defasada. diria. Porque é tão bom haikai quando chega que a gente não consegue. Não consegue. Eu não resisto, E essa né? coisa de ajustar luz, som, a gente vai o quê? Comendo. Que é o que a gente faz de melhor. Opa! E a gente já deu o recado no nosso Instagram, vamos repetir, porque todo mundo fala, ah, mas o haikai não tem rodízio. Tem, rodízio, sim, senhora e sim, Tem. senhora. Inclusive, meu aniversário. Olha, Esse episódio é sobre o Haikai é o seguinte. Vou falar sobre o meu aniversário. Estamos chegando aos 40 anos, dá pra gente fazer um episódio só sobre isso. Opa! O Haikai tem o rodízio, você manda uma mensagem pra lá. Vai aparecer QR Code aqui na tela também. Você faz a leitura com a câmera do seu celular. Vai direto pro perfil do Haikai, lá tem um link na bio. Você manda uma mensagem e você diz, olha, quero com o rodízio com Ver 6 as regras, pessoas. né? Mínimo de 6. Um mínimo de 6 pessoas. E você combina a data. É um rodízio programado. Achei maravilhoso isso. Porque às vezes não dá pra você. Você pode acordar com vontade e mandar pra aquela noite, quem sabe dá certo. É difícil. É. Vai combinar todo mundo. Agendas. Ah, Os nossos amigos não bom, batem. pai e mãe é pouco provável. É pouco provável. Então você agenda. É. Você manda a data, já a hora que você vai estar lá. Já adianta o cardápio, diz o que a galera gosta. Né? É importante isso importante. também. Porque o que eu gosto, por exemplo, Michelle não gosta e Então, que a nossa vice-versa. barca vem Né? separada. Vem separado. Então no rodízio também tem essa opção. Né? Você Boa. já manda logo o que vocês gostam, o que seus convidados gostam. Minhas Leva amigas todo do mundo. trabalho. Você já levou amigos do trabalho lá Já também? levei. Eu também já levei meus Espaço- amigos do trabalho. Espaço Gourmet é maravilhoso. Agora eu posso falar com propriedade. Ah, que legal. Foi aplauso E pra ele, é então. uma experiência maravilhosa. Muito bom, É. né? Tudo, assim. Tudo gera uma experiência maravilhosa lá naquele espaço gourmet, além do atendimento, que eu sou fã número 1. Flávia, Parabéns. arrasa sempre. Família toda Haikai, né? É isso. É isso. E pra encerrar a nossa mesa, a gente mesmo ganhou. Aê! Quem diria? Ó, A lindo Thalita. demais. Pra gente se organizar e não perder E nada. quando a gente abre o plástico, tem cheiro, Tem né? cheiro. Tem cheiro. As meninas falaram aquele dia e realmente Tem um cheiro maravilhoso. tem. A caneta E sabe personalizada, o que eu acho muito legal? Eu sou muito dos detalhes. Olha isso. ela é muito carinhosa, né? Muito carinhosa. Eu já Muito falei pra carinhosa. você, a Thalita, ela tem o estúdio dela já há muito tempo. Lá em casa tem um enxoval do Pedro, que já tem 5 anos, ainda está na parede. É, E são itens, na verdade, da Thalita. de Então, papelaria e de várias outras coisas. você entra lá no perfil dela, vai aparecer QR Code aqui na tela, e aí você vai pro perfil e faz É a sua porque como escolha. ela mesma, né, o slogan dela é um estúdio criativo. Estúdio. Então, de repente, a pessoa pode ter uma ideia e, mas quem será que faz? Thalita, isso aí. E os nossos convidados ganharam e ficaram Ganharam. apaixonados. Né? Apaixonados. Foi pra rede e tudo mais. É isso. É isso aí. Agora aqui, a gente tá em tom de... Ah! Ou será que nós somos do de bis, quero mais? eu Pode ser. acho, eu voto nesse aí, Então, eu também. né? Né? Hoje é o nosso último Último episódio da dessa primeira temporada. Isso aí.
Quanta coisa a gente já viveu nessa mesa, né? Muita coisa. E a gente fica muito feliz, Muito. né? De olhar assim e perceber quanto eu aprendi. Aprendi Sim. muito com cada convidado. Sabe que eu tava vindo pra cá hoje, eu tava pensando, porque é sempre uma logística pra gente estar aqui. E eu tenho amigas que falam, e eu tenho esse projeto, tenho um outro projeto, tem CLT, tem outras coisas entre Michelle, jornalista digital aí. Como a gente faz coisas e como a gente conseguiu esse projeto aqui levar adiante É. 12 episódios. Porque é uma logística muito grande pra gente estar Eu aqui. tenho um problema sério, né? Já levei isso pra terapia de finalização. Eu tenho algumas questões com finalizações. Por exemplo, se eu tô assistindo uma novela, eu nunca assisto o último capítulo. Tem umas coisas assim na minha vida. Levei pra terapia. E o Pod Family a gente conseguiu manter tudo isso, os nossos episódios, todos muito bem cronometrados, Uhum, com conteúdo, levando isso pro Instagram, alimentando o TikTok, YouTube, enfim, todas as nossas redes. E assim, com feedbacks muito bons, sim. positivos, de mudança de vida, de reflexão, de pessoas apaixonadas pelo nosso trabalho, É e eu porque fiquei eu muito acho que feliz. começa entre a gente aqui. É, Então, essa porque a gente conexão, podia ter né? tido essa ideia, ter vindo, gravado 2, 3 e falar assim, ah, essa semana não vai dar. É. Ah, mas a gente não, a gente viu como um compromisso mesmo, porque se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa e aquela pessoa entender que o que ela passa, a noite mal dormida dela, você, né, falando que dormiu 2 horas, você dormiu noite picada, enfim. Se a gente fizer a diferença na vida dessa pessoa, ela olhar e falar assim, caraca, aqui em casa também é assim, pra gente já valeu. Eu acho que foi, acho que dos feedbacks que eu recebi, o máximo que eu recebo é isso, assim, sabe? De se sentir igual, se sentir a nossa mesa, que é um dos nossos propósitos. Acho que isso faz total sentido, né? Total. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. De tudo que passou aqui, o que que mais te marcou? Olha, sobre. Você foi meu convidado. Ah, é verdade! É. Hoje eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa falando sobre paternidade, e ele falando como que mexeu com ele. Como que ele tá assistindo ainda os episódios, tá maratonando, Uhum. e ele falou que mexeu muito com a paternidade dele. Ele é pai recente, e ele estava falando que ele nunca tinha olhado por esse aspecto de como a paternidade é deixada de lado, sabe? E a gente deu voz aos pais aqui, né? Sim. De alguma maneira. As mães, obviamente, por conta de toda a luta que a gente, né, da paternidade, a gente também fala sobre as lutas maternas. Olhar esse ambiente familiar sob a ótica do pai, sob a ótica da mãe, sob as dores de cada um. Acho que isso faz total diferença e acho que foi o meu principal aprendizado. Eu acho que dar voz às dores, as nossas e a dos outros, mas é dar uma voz para você falar e dar o seu ouvido para você escutar mesmo. Porque o que a gente mais vê no mundo de hoje, uma roda de conversa simples. Uma pessoa começa a falar, a outra já interrompe sem terminar de ouvir. Ela É. já não está te ouvindo há muito tempo. Isso traz reflexões sobre inteligência emocional, né? Até quando eu consigo segurar minhas emoções para te permitir falar? E uma das características que a gente precisa sempre lembrar, não só nas nossas relações sociais, mas principalmente com as crianças, que Uhum. é esse olhar de respeito, empático. E a escuta ativa ou a comunicação não violenta, né, essas literaturas, elas falam muito sobre isso. É você pausar para você ouvir o que o outro tem a dizer até o final. Uhum. Então, assim, eu não interrompo a Michelle, eu espero ela terminar o que ela tem a dizer, sabe? Sim. Então, assim, e isso é uma escuta ativa. E a empatia é eu me colocar aí na sua cadeira e olhar o mundo sob a sua ótica, sabe? Sim, porque as pessoas acham que empatia é olhar sobre a ótica dela, Aham. o problema do outro, mas não. Não, isso não é empatia. Até porque todo mundo tem uma resolução para o problema alheio. E é muito mais fácil, né? Muito, Você lógico. Não sou eu que estou avaliar. ali no papel dela. Exatamente. E assim, e julgar também, né? Sim. Muita É, coisa mudou na minha cabeça, na minha percepção. Eu sempre gostei de trocar. Sempre gostei dessa coisa do que é o nosso slogan, né? Entre e sinta-se em casa. De ouvir histórias para eu parar de me culpar. Eu sempre me culpei desde a minha primeira maternidade, há 9 anos, com a Manu. Com a Luísa, então, porque aí tem dois tipos de culpa, né? Manu sempre esperando pelo momento que a Luísa, ok, porque ela é um bebê, ela tem 1 ano, e Luísa ali, essa diferença grande de idade, como é que eu concilio as duas? Então, muita coisa mudou no sentido de, tá tudo bem, né? Todas as especialistas, psicólogas, terapeutas que a gente entrevistou. Então, tá tudo bem. A minha culpa tá tudo bem. Não é uma coisa fora do comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Entender a criança, e essa é a minha luta diária. Entender a criança como um ser humano, porque a gente está sempre cansado.
Sempre cansado, porque a demanda é muito grande. E entender que falar sobre cansaço não é que a gente não goste do papel que a gente desempenha de pai e mãe. É porque a gente é ser humano. E é inerente ao ser humano. Tem É, coisa que foge da nossa alçada. Ficar sem dormir mais de uma noite, você vai acabar descontando, você vai acabar saindo de si, você vai ter atitudes que você não teria se com uma noite bem dormida. esse foi seu maior aprendizado? Então, muitos, eu aprendi muita coisa. Mas é isso, Mas a é gente exercitar repete a muito essa paciência, frase. repete muito. Eu comecei é, essa coisa de a gente sempre falar que tá cansado e tal, eu comecei a ver isso com outros olhos. Porque aí você começa a ler muito. E eu, quando tive um outro projeto, né, que era o Ideia de Pitico, que foi um projeto muito legal que eu tive com uma amiga, com a Elisa, e a gente era muito feliz fazendo sobre ele. Foi aí que eu comecei cada vez mais a entrar nesse mundo de maternidade, que eu comecei a ler quando eu fiquei grávida da Manu, que me despertou o negócio para falar sobre isso, para entender e entrar nesse mundo, para saber como as pessoas, né? Tá, o que que eles falam? E aí você vai começando a ler. E aí tá aparecendo demais no meu Instagram, que apareceu uma vez, parece 1000, que o maior período que você vai ficar com seus filhos ali colados é na infância. É. Sim, é o período que dá mais trabalho, vamos dizer assim. Acredito que sim, no sentido de dependência. Isso não isenta a falta que eu sinto, por muitas vezes, da Michelle que eu era no sentido da minha liberdade. Mas, às vezes, um dia que eu tenho de liberdade, uma manhã que eu tenho livre, eu fico assim, tá, o que eu faço agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu troco a fralda de quem, não é mesmo? Eu dou água pra quem? Quem que eu posso segurar? Pra quem que eu dou água? Quem vai me chamar mamãe? Então, eu acho que são pontos que eu fui aprendendo e que eu estou no processo de ressignificação. Porque às vezes a gente. E aí vem muito quando tá todo mundo junto, tal, aquele mantra de tô cansado por isso, tô cansado por isso. Mas você trocaria esse cansaço? Nunca, Nunca. nunca. Eu tenho olhado as minhas filhas de outra forma. Então acho que tem sido um grande aprendizado. O projeto também me traz, né, me trouxe um momento muito especial quando eu comecei a estudar e a fundo, né, sobre a criação de filhos, mas não só a criação de filhos, mas é, agora me formando, né, em educação parental, a educação parental olha os pais, né, e os pais depois vão cuidar dos filhos. Então é uma outra ótica, sabe, assim, que eu não tinha percebido e que eu não tinha talvez medo ou cuidado, sabe, e hoje eu tenho um total afeto. Eu sempre, pra mim, modéstia à parte, mas eu sempre consegui olhar pro outro sem julgamento. Sempre, sempre Uhum. consegui. Assim, eu não, fiz esse exercício no trabalho, na CLT, sobre pegar novas equipes e não julgar, porque você escuta muito falar sobre as pessoas. Todo mundo tem opinião sobre a Michelle e são opiniões diferentes. E eu falei, cara, eu não quero ouvir. Eu vou ouvir, mas eu não vou reter, Você quer construir sabe? a sua Eu opinião. vou construir a minha opinião a respeito de cada um. E foi maravilhoso, assim. Hoje eu me relaciono bem com todos eles, já passei para outra equipe e ainda mantenho, sabe, o mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo cuidado por eles, porque eu nutri o meu sentimento a respeito deles. E uma coisa mais interessante, ouvir a história deles. Então, assim, se a Michelle reage assim em determinada situação, existe um porquê, existe uma história atrás da Michelle. Então, hoje eu olho a história atrás da Michelle, sabe? Eu não fico preso simplesmente à capa que a Michelle imprime. Então, eu vou atrás da sua história. E isso é muito legal, porque essa coisa da opinião do outro, quando você tem, de repente, um amigo que é mais difícil, um amigo, um conhecido que, tipo, todo mundo olha torto, mas com você é diferente. Porque você deu a oportunidade daquela pessoa ser ela mesma. Você teve a empatia com o olhar certo daquele momento e viu sobre outra ótica. Às vezes você não precisa. A gente está falando de CLT, de colegas de trabalho ali. Primeiro que isso a maturidade me trouxe. Tá falando dos 40 anos, eu também tô chegando lá. Já alcançou ano que vem. Mas a maturidade me trouxe isso porque eu tô há muito tempo na mesma empresa. Muito tempo. É a empresa que eu sempre sonhei em trabalhar, o meu sonho trabalhar lá. E eu consegui me realizar profissionalmente lá. Cheguei a lugares lá que eu nunca imaginei. E sou muito feliz e realizada profissionalmente. E como eu estou há muito tempo, eu já vi várias pessoas entrando, saindo, ficando, sendo julgadas, sendo, sabe? E aí você consegue, com o passar do tempo, distinguir colegas de amigos. Tem uma grande pessoa que passou por lá, que já faleceu, que é o Fábio Brunelli, e ele falava muito, ele falava assim, aqui, em qualquer empresa, é como se fosse um grande Big Brother. São pessoas colocadas aqui que vão ter que conviver. O que vai sair? Se vai sair uma amizade, é lucro.
Porque conviver, você vai precisar conviver. Com Você certeza. tem que dar, você vai ter momentos assim críticos, claro, porque trabalho em equipe é assim. Você vai ter bons momentos e se tudo der certo, você vai ter amizade. Eu tenho amigos de vida ali. O padrinho da Manuela é meu melhor amigo que trabalha lá. Então você vai conseguindo colocar cada pessoa. Acho que o grande, isso não só para CLT, mas para a vida, é você colocar cada pessoa na caixinha certa, independente da opinião do outro. Se aquela pessoa é importante para sua vida, para ser seu colega ou para ser seu amigo, é você que vai dizer. É você que vai dar o espaço. Você que vai. Não é nem dar o espaço, mas eu acho que você que vai determinar até onde essa pessoa vai. Eu digo o seguinte, é uma prateleira a nossa vida e a gente põe na prateleira. As prateleiras É mais isso. altas são os melhores amigos, né? São aqueles que você tem sempre à vista, aqueles que estão sempre olhando por você. E aí você vai nomeando cada um. Ah, Michele talvez nessa prateleira, fulano nessa outra prateleira. E aí você vai colocando. Então você coloca esse valor. Quando a pessoa te decepciona, não é sobre o que a pessoa está fazendo com você, mas é sobre o valor que você deu para ela. Sua prateleira Talvez certa. você colocou ela na prateleira errada, É isso. né? Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. A gente já falou isso, se eu não me engano, no último episódio, falando sobre a solidão, a maternidade e a paternidade. É um ambiente solitário, né? A Sim. gente muitas vezes se sente solitário. E o Pod Family é para isso, né? Para trazer esse Acolhimento, conforto, né? né? Esse acolhimento das pessoas saberem, não, eu tenho alguém que vai me ouvir, né? Eu tenho alguém que também sente as mesmas dores que eu dentro de casa. E é isso, né? E entender que estamos num ambiente em que talvez a gente reconstrua isso. Os meus amigos que já têm filhos maiores, eu vejo eles já caminhando de novo num círculo de amizade, sabe? Com Vida programações. social. Vida social, que eu nem sei mais como é que faz. É, Mas acho que escreve, né, duas palavras. Vida eu não, social. não tô sabendo como é que é mesmo, mas eles já estão voltando a isso, sabe? É uma Voltando a respirar, fase. né? É, É a fase. E aí você falou desse tempo, né? É o tempo mais precioso, porque 80% do que a gente vive com os nossos filhos é quando eles é na ainda são infância. crianças. Eu confesso que eu tenho muito medo da adolescência, que quando a gente fala com alguém que tem filho adolescente, fala assim, você não viu nada, É. imagina a adolescência, Hoje eu falei você com o vai virar pai. Uber. Eu falei pra ele, nossa, eu não dormi nada. Acho que eu dormi no máximo 2 horas essa noite. Ele falou assim, e a minha que tá com 15 anos, vai pra balada, e aí eu não durmo a noite inteira? Eu falei, meu Deus, eu achei que você ia me ajudar. Não, não vai estar ajudando. Não me ajudou. Isso, voltando na história da prateleira, a expectativa que a gente cria sobre o outro acaba com a gente, É. porque quem criou foi a gente. E tá tudo bem também se aquela pessoa ficou um tempo naquela prateleira lá na primeira de melhores amigos e de repente você perdeu o contato. Tá tudo bem, são ciclos. Eu sou péssima de encerrar ciclos. Eu É, sofro. Igual você começou a falar que você não viu o fim da novela e é. tal. Eu entendo, mas até eu chegar naquele momento, eu sofro, passo uma e encerrar ciclo com pessoas. Tipo, às vezes você vê que aquela amizade já tá, não tá daquele jeito, eu sofro, fico lá triste. Mas muitas vezes a expectativa é que eu criei. E isso é muito ruim, mas deixa aquela pessoa naquela prateleira, foi especial naquele momento. E aí, quando a gente fala de prateleira na vida de pai e mãe, óbvio que vem rede de apoio, né? É, Na cabeça, assim. e assim, seriam as primeiras pessoas, né? As pessoas mais próximas a É, nós, né? Eu acho que é tão necessário, sabe? É necessário como, sei lá, mala de maternidade, sabe? Tinha que estar um sim, kit, assim, sim. formado, mala, fralda, não sei o quê, Rede e de rede de apoio. apoio. Mas eu acho o seguinte, é muito sério você falar que você é rede de apoio de alguém. Se você não tem, porque a rede de apoio, eu tenho que até pensar, formular para falar direito o que Fórmula que eu você vai jogar isso na penso internet sobre. é um perigo. O que eu penso sobre o assunto. Se você não está disposto a realmente ser a rede de apoio, não se Não vá. ofereça. Porque a rede de apoio não é no dia que você quer, não é no dia que você está disponível, é no dia que a pessoa mais precisa de você. Para uma carona, para um almoço, para levar o filho no médico, para ficar com a criança, Pra lavar uma para louça. lavar uma louça. É cuidar. No primeiro momento, quando a criança nasce, é você cuidar de quem está cuidando de alguém. Porque da criança vai ter um monte de gente para cuidar. E da gente? A gente? É aquela história da máscara de oxigênio. Só que naquele momento que você está ali no puerpério, vivendo toda aquela loucura, o pai não sabe o que faz para ajudar e tal. Para ajudar, não. Para Pai, não ajuda. participar. O pai não ajuda. É difícil. E aí a criança vai crescendo e ela vai tendo outras demandas. E vai ter um dia que você vai precisar. Aquela pessoa que falou que poderia, de repente, te levar. Ou é imprevisto. É. Rede de apoio é isso. Ninguém precisa estar à disposição do outro o tempo todo. Não é isso que eu estou querendo dizer.
Mas se você se predispõe a ser rede de apoio, faz um combinado com a pessoa, mas não deixa ela imaginar que, esse pedido da minha rede de apoio, eu vou ligar porque eu tenho um plantão extra no fim de semana, tô ligando com antecedência, ver se ele pode me ajudar, e ele sempre tem alguma coisa. Tem gente que é assim, Essa rede tá furada. essa rede tá furada. Essa rede tá furada. Porque eu acho que rede de apoio é uma coisa muito séria, então é você... E outra coisa, é uma rede sem julgamento, porque pode ser uma rede para o trabalho, para o médico, para não sei o quê, mas pode ser uma rede para você ir jantar lá no Haikai. Ai, tô precisando muito sair com a Aline, tô precisando muito sair com o Jai. Vamos ligar para aquela rede de apoio? Ah, não, para isso eu não vou ficar, não. Vou sair, vou ficar pra você se divertir. E no show do Roberto Carlos? Eu não vou nem falar sobre isso com você, porque você vai chorar. Não vou nem tocar nessa ferida. Eu vou ter a chefe da excursão das velhinhas da minha casa. Eu achei maravilhoso, porque falaram assim pra mim, poxa, se você for, a minha mãe vai também. Eu falei, legal. Aí depois uma outra amiga lá de fora, da Inglaterra, ela, amigo, se você for, vai ser muito legal, porque minha avó vai estar lá e ela adora dançar. Se você puder dançar com ela, você podia ser eu vou virar o príncipe. Olha aqui, olha, aos 40 anos, o príncipe do Roberto Carlos. E só um adendo desse show do Roberto Carlos, aí começou aquele frisson, que Resende, né? Começou aquele frisson, Roberto Carlos em Resende, isso aqui, compra ingresso e tal. Todo mundo começou a brincar, falou assim, os ingressos da frente vai vender muito rápido, porque todo mundo é doce. Vai pagar todo mundo mesmo. Eu tô pensando o seguinte, se eu vou ter facilidade em tirar foto com ele, porque aí eu vou correr, né? Eu corro, chego lá pra tirar foto, ou se eu vou ter dificuldade porque a fila preferencial vai ser muito grande. Mas eu acho que não vai rolar essa foto. Não vai não, né? O rei então tem as suas exigências. Poxa 82 anos. Caraca. Eu tô ansiosa pra esse show. Eu não sei o que eu sinto. Te mandarei vídeo. Me manda sua música preferida que eu vou filmar pra você. Eu não tenho... Cara, ontem eu fui fazer um exercício da coach. Não sei se você conhece a Tatiana Tosetti. Já ouvi falar. Acho que ela teve aqui. Eu acho que veio. E aí eu fui fazer o exercício dela. Ela, no exercício, falava assim, põe uma música, fique sozinho, em silêncio. Eu falei, não é pra um pai, né? Não é. Eu fui tentar fazer 5 horas da manhã, meu filho, juro, sentei na cama pra fazer o Pedro. Pai, posso dormir com você? Agora não. Igual um fantasma. Falei, filho, são 5 horas da manhã. Não consegui fazer, eu fiz no ônibus. E aí, qual música que eu coloquei pra refletir? Roberto Carlos. Qual? Roberto. Eu ponho todas. Evidência, qualquer um detalhe. Evidência. Mulher de 40. Ele canta. Tá. Ele canta Evidência. Eu gosto de Outra Vez. Nossa, eu... Amo outra. Eu quero esse show só pra ver essa música. Olha que louco. Eu não posso falar muito sobre isso. Vamos mudar de assunto? A gente falou de do nada. Do nada estamos no Roberto Carlos. Saímos da rede de apoio e fomos pro Roberto Carlos. Esse negócio do filho acordar igual um fantasma de madrugada. Gente, por quê? De madrugada vem. Vem. Vou te contar a tour, porque eles estão revezando, né? Antes de ontem foi o Pedro, ontem foi o João. Aí, o Pedro acordou por volta das 5. Aí pediu pra tomar leite. Eu falei, aí já fico bravo, né? Porque aí me acorda de madrugada, eu já fico bravo. Aí eu não consigo imaginar. Mas Então tá, vai deitar na sua cama. Aí foi e deitou na cama. Aí ele ficou triste. Colocou o cobertor pra cima da cabeça. Aí a mãe dele ficou constrangida. Foi lá e deitou junto com ele. Corta para. Aí eu também fiquei constrangido. Fui lá. Ou seja, uma cama de solteiro. Cama de solteiro, cara. Aí eu falei, gente... Tá vendo? Ô, gente, podemos ir pra nossa cama que é um pouco maior? Aí peguei ele no colo, pedi desculpa, abracei. João tava dormindo? João tava dormindo, graças a Deus. Em nome de Jesus, amém. Aí fomos todos para a nossa cama. Aí eu não consegui dormir, porque o Pedro dorme dentro da minha costela quando ele dorme na nossa cama. É super fácil. Então ele encaixa aqui atrás e eu não consegui dormir. Aí eu falei, cara... Deixa eu falar uma coisa, minha cabeça não para. Eu falei, tem um exercício da coach, e tinha coach no dia. Aí eu falei, tem que levantar e fazer esse exercício. Vou aproveitar que tô sem sono, já perdi mesmo o sono. Fui pra cama do Pedro, peguei o celular. 5 horas da manhã. Cheguei lá na cama do Pedro, sentei na cama do Pedro. Do nada brota um fantasma. Oi, pai, posso dormir com você mexendo no seu cabelo? Eu falei, meu Deus. Por quê, Socorro, Senhor. É isso. É isso, loucura. E é muito louco, a gente começa a responder mensagem. Eu lembro quando eu a gente falou sobre isso aqui também. Cara, meu celular era meu... É o refúgio. Eu respondia mensagem de madrugada. Hoje em dia eu começo a trabalhar, porque ai, gente, essa palavra é horrorosa, mas é um inferno. A gente fala assim, ó, deixa eu ver a informação. Tá 2h30. Notificação. Eu vou ter mais 4 horas de sono. Não, mas se eu fizer isso agora... Aí pronto, acabou. Acabou. Quando E notificação? Produzindo 50 conteúdos. É isso. Notificação. Uma vez a Flavinha do Regai ficou com o meu celular, sei lá, porque a gente tava no mais, ela...
como você consegue. Porque fica subindo, não sei o quê, grupo de trabalho, grupo não sei onde, a mensagem sei. Como você consegue, Michele? Eu falei, não sei. Eu tirei notificação. A minha mente deve ser assim. Eu tirei. Eu não tenho dúvida. Eu tirei a notificação do Instagram. Tirei. Porque não rola. E o Instagram, inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir uma desculpa pros meus seguidores, porque eu respondo a hora que eu estou acordado, a hora que dá. Então, você pode receber a mensagem minha às 2 da manhã. Deixa o celular no silêncio. E às vezes, o que eu faço? Eu vou stalkeando as pessoas que estão vendo os meus stories, alguma coisa assim. Vou, deixo comentário, respondo. Isso tudo na madrugada. É isso. É isso, é a minha vida. Minha vida na Mas eu aprendi que, e aí, voltando agora, falando uma coisa séria, que eu sou mais criativo na madrugada. Eu Olha, adoro. sou extremamente mais adoro. criativo. Eu só preciso ter não tô tendo, mas deveria. O ideal pra mim seria, tipo, dormir 1 horinha antes da meia-noite, por ali. E aí, a madrugada flui pra mim. Faculdade, por exemplo, os trabalhos todos eram da madrugada. A madrugada também flui pra mim até a hora que eu começo a dormir no celular. Aí eu falo, já acho que já deu, né? Aí eu vou. Mas quando eu converso, eu pareço uma máquina. É. Eu falo, gente, que pessoa criativa. No outro dia, tô um caco. No outro dia eu olhei, ela vinha aqui, ó. É. Aqui embaixo, não tem Um maquiagem. panda. É Um isso. panda. É isso. Sou eu. Eu, na Mas verdade. eu acho que a gente se condiciona. Quando a gente tem filho pequeno, e aí esquece Luísa, se eu tivesse só a Manuela. Vai chegar um determinado momento e vai ser muito automático. Tem lugar de fala aqui. Que você vai voltar a dormir real. E você vai levar mais susto ainda quando a criança surgir do nada. Porque a criança também dorme. É. Acredita. Eu tô Acredita, tentando. amigo. Eu tô vindo do futuro te contar isso. A criança também dorme. Tem outro filho pequeno igual eu, mas tudo bem. Falaram pra mim assim, que benção que o Pedro largou agora a fralda, né? Eu arrumei outro filho. Porque É isso. não é porque eu queria outro filho, é porque eu queria mais fralda. Eu me apeguei a comprar fralda, boa. adoro comprar Não, fralda. porque você vai comprar o quê com aquele dinheiro? Pra quem ir pro shopping comprar roupa? bobagem. Eu fico lá olhando as marcas de fralda, preço, promoção, sobre liquidação. Entro no site, é E isso. na minha família tem uma coisa assim, acho que as pessoas gostam disso. A minha mãe acabou o resguardo dela de mim, ela engravidou do meu irmão. Então nossa diferença é 1 ano e 1 mês. E eu tenho 2 primas exatamente assim. Ela teve. É isso. Quando eu fiquei grávida da Manu, ficamos 5 primas grávidas juntos. Então foi ótimo, a gente tinha uma rede de apoio imensa. E aí, ela tava. A Sofia devia estar, acho que com 4 meses, ela engravidou da Antonella. Então elas parecem gêmeas. Caraca. Passa os anos, uma outra prima, que é cunhada dessa, queria ter o segundo filho, engravidou, perdeu. E aí ficou grávida. Depois de um tempo ficou grávida, beleza. Ai, que lindo, ficou grávida, nasceu. Acabou o resguardo, engravidou do outro. Então, tipo, ela tem. E ela já tem o mais velho, então ela tem 3. Eu imagino. Você tá falando, eu fiquei imaginando minha mãe, né? Pensa, 12. Minha avó com 16. Eita, A nós. minha mãe conta histórias ótimas, tipo, 2 sacos de pão, é muito grande, fardos de peça de tecido pra fazer pijama igual. Gente, eu sonho com essa foto. Não, ó, 16 com pijama igual. pijama igual não era o caso. Mas eu me lembro, por volta dos 7 anos, que eu ainda tava na Paraíba, a minha mãe, lá na Paraíba, tem uma festa muito grande. 2 festas. Tem a festa de São João, né, que é a festa junina, que é uma festa grande, que movimenta todo o Nordeste, mas tem a festa de fim de ano na nossa cidade, né, lá em Malta, que era a festa principal e tal, não sei o quê. Essa E todo cidade mundo... chama Malta? Malta. Nome chique, não é? Porque É tem... uma ilha na Itália. Obrigada. Eu acho que eu saí de um e fui jogado no outro. Olha! Eu tinha que me colocar na Itália, menina, errou. Mas você Foi deu pro mole. norte. Quando você nasceu, você olhou e falou assim, qual Malta é essa? Grau, volta... sério, errou feio. Errou, mas eu sou apaixonado, amo a minha cultura, amo o Nordeste, me apeguei totalmente, assim, à cultura do Nordeste. E aí a gente tinha essa festa de fim de ano, minha mãe comprava peça de tecido e ia cortando os quadrados. Então, e cada quadrado era um filho, a roupa de um filho. Se a gente se juntasse, juntava de novo aquela peça de tecido. Então o que meus irmãos faziam? Sai de perto de mim, hein? Durante a festa inteira, você não chega nem perto de mim. Porque se juntar, Imagina. colasse aqui, era o tecido inteiro de novo. E sua mãe costurava? Minha mãe fazia tudo. Então, assim, Gente. era a vida. Era o que tinha e enfim. E uma coisa Sua muito... mãe ouvindo Roberto Carlos E costurando. Assistindo Maria lá do Bairrissa. Era essa a nossa vida. Vai. Boa tia. Mãe, te amo. Deixa claro. Mas, assim, era maravilhoso isso, assim, sabe? Porque a gente hoje lembra, quando junta os irmãos, e a gente morre de rir disso. Porque era assim, tipo, não tinha muita opção. São essas memórias que valem, né? E assim, uma coisa que eu tenho, que eu não contei da outra vez quando você me entrevistou, é que eu vim num pau de arara, né?
conhecido Gente, vulgo. você vai falando, eu vou imaginando. É, a gente veio Não tem num graça. caminhão. Não tem graça, minha vida, meu filho, minha vida é humor. Eu sou do humor. É, a gente veio num caminhão. Ah, vai caindo. A gente veio num caminhão, posso continuar? E na cabeça. Dois filhos de Francisco. Contar só como é que eu imagino. É bem interromper, acho que eu vou falar sobre isso, mas eu não consigo. Você sentadinho, com uma blusinha curtinha, assim, com a barriga de fora, Era tipo isso. shortinho, aquela sandália tipo franciscana e segurando no pau de arara. Não era muito isso, mas a blusinha, por Deixa a exemplo, minha cabeça pensar. se eu usar o crop de hoje, fica ursinho puff, amor. Fácil. Mas não era assim. Era um caminhão, e aí na cabine do caminhão vinha o caminhoneiro, obviamente, a minha irmã, minha mãe e eu. Atrás do caminhão, ilegalmente, não façam isso em casa, vinha um Fusca com meus 2 irmãos, mais 3 crianças dentro do Fusca em cima do caminhão. Totalmente ilegais. Opa! Isso 3 dias e 3 noites de viagem. Aí a gente não tinha comida, não tinha dinheiro para comprar comida. Aí a minha mãe era uma caixa, juro, desse tamanho, de papelão assim. E essa caixa era a nossa alimentação dos 3 dias e 3 noites. Era um frango assado dentro de uma farofa, num saco de pão, laranja e banana. Então era assim, era café da manhã, uma banana. Almoço, meia laranja. Jantar, uma coxa de frango. E assim era, 3 dias e 3 noites. E aí acaba. Nem a água era O livre. clima baixa, né? Baixou o clima. Não, mas eu conto isso muito de boa. Pra mim, eu tenho muito orgulho, eu conto isso muito feliz. E era essa a nossa história. Então, quando a gente chegou aqui, o Nordeste, amor, o Nordeste, grau mínimo lá, 36. Não tem frio. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou numa época fria. E aí, eu me lembro que a gente chegou assim, tipo, lá perto do Rodão, na Cidade de Alegria, pra quem é de Resende. Você já veio do Nordeste direto pra Resende? Pra Resende. E aí a gente chegou ali perto do Rodão. Caraca, umas casas maneiras, hein? Muito legal essa casa, muito boa. Aí a gente procura na rua e tal, não sei o que. Eu já, criança, eu me lembro, eu imaginando morando em uma dessas casas. Eu, Rua 2, onde fica a Rua 2? É mais pra lá, moço. É mais pra lá. A gente foi no sentido do Paraíba. A gente foi ver que a gente estava na Nova Alegria. A Nova Alegria, na época, estava sendo construída. Então a rua era de barro e a casa era um cômodo com um banheiro. E o tamanho da minha família? Gigante. 29 pessoas. 29 pessoas. E aí a gente não cabia pra dormir em casa. Então de noite a gente se dissipava, cada filho ia pra uma casa de alguém e eu só que dormia em casa com meu pai e minha mãe. Preferido. Preferido, obviamente, porque era mais novo. Aí me defendo. A gente não tinha roupa de frio, a gente precisou de doação. Porque a gente não tinha roupa de frio, não estava preparado. Não sabia nem como sentir frio. E com essa história toda sua, como é que você olha tudo que você tem hoje? Vamos dizer assim, quando vem um momento, porque a gente infelizmente sempre tem aquele momento que a gente fala de reclamar, que a gente reclama, que a gente queria mais, que a gente queria diferente. Quando vem, bate, você se permite? Então, é muito louco. Isso pra mim é muito doido. A sensação que eu tenho é assim, por que eu saí da Paraíba e estou hoje host de um podcast? Por que eu saí do Agreste Nordestino e hoje eu palestro para algumas marcas importantes? Isso na minha cabeça ainda é uma lacuna. Uhum. Eu já entendi que isso faz parte de um propósito da minha vida e tudo isso me construiu para que hoje eu possa falar, por exemplo, nas palestras, no podcast. Então isso faz parte. E hoje eu não tenho dor sobre isso, sobre o meu passado. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho, muito amor, muita paixão, muita lembrança. Um dos meus maiores sonhos hoje é voltar na minha cidade natal com os meus filhos, com a minha família. E isso, sabe, me forma quem eu sou. É gigante isso para mim. Mas eu fico sempre nessa questão, sabe? Né? Por que eu? Eu saía, por exemplo, eu morava num bairro muito carente, trabalhava num banco. Então eu saía do bairro todo empacotado, vestido socialzinho e tal, não sei o quê. Sendo que do meu lado as pessoas estavam usando droga, sabe? As pessoas não tinham emprego, as pessoas passavam fome. A minha mãe tinha que, tipo, revezar se pagava a conta de luz, se comprava o gás. Aí, jogava pro alto, o boleto pegou na mão, é isso que vai pagar. Então, não pegou de luz, cortou a luz. Jogou pra cima, não caiu gás, faltou gás. E era essa a minha realidade. Eu saía e ia pra um lugar onde eu era, graças a Deus, né? E foram as pessoas que me construíram, que eram as minhas gerentes, que tinha uma vida muito luxuosa. E eu ficava assim, Deus, mas por quê? Por que eu pego esse ônibus que faz uma viagem tão grande na minha vida? Por que eu conheço uma pessoa que tem, né, os filhos, por exemplo, morando nos Estados Unidos, muito bem-sucedidos. Um trabalhava com o presidente da Colômbia. E eu saio dessa realidade e volto para minha casa num bairro
né? Nunca te revoltou. Não, sempre foi força. Pra mim E sempre aprendizado. sempre foi nesse olhar assim e hoje mais que nunca, assim. E você acha que isso, então, construiu o olhar que você dá para os seus filhos do mundo? Total. Hoje, na verdade, me construiu como pai e como um pai que fala de paternidade, entendeu? A paternidade, pra mim, e eu vi isso hoje, ela não é só uma possível fonte de renda ou algo que eu ganho dinheiro, que eu ganho visibilidade. Não. Pra mim, a paternidade é um propósito de vida. Da minha vida e da vida das pessoas que cruzam o meu caminho. Então, eu tenho muita consciência disso. Então, todo mundo que eu chego perto, eu tento contaminar com esse olhar. Você já olhou pro seu filho hoje? Você já disse que o ama? Você já abraçou? E aí tem muitas questões envolvidas. A maioria das pessoas não receberam isso dos pais. Alguns tratam isso com dor, outros tratam isso com força, né? E aí vai se construindo as histórias de cada um. Mas você sabe que a gente já falou sobre isso. Eu tenho muitos amigos que não a paternidade, maternidade não afloraram, não vão aflorar, né, realmente não querem. Mas os que querem, já não. Os que querem, os que são. Eu acho que eu não conheço nenhum que seja duro como foram os pais da nossa geração, porque era o que eles sabiam, porque veio da geração anterior, a gente já falou sobre isso também. Mas eu acho que esse olhar está mudando. O olhar que é o amor que constrói, o amor que é a base. Se você não der aquele amor para aquela pessoa que você tanto sonhou e desejou e você criou, no sentido mesmo de criar, de tipo, às vezes eu fico olhando para minhas filhas e falo, meu Deus, vocês foram duas gotas. E vocês estão aqui, sabe? Vocês saíram de mim, como? Esses dias eu olhei pra eles e falei assim, como você cabia dentro da minha barriga? Tá tão grande já. E é isso, se você não me bebedar aquelas crianças de amor, que mundo que elas vão encontrar? Na verdade, a gente está num processo, quando eu faço uma análise assim, muito racional, de uma divisão de sociedade muito grande que eu acho que nunca existiu, a não ser que fosse uma guerra, por exemplo. Né? Que aí, o antes e o depois da guerra, existe uma divisão de sociedade, de construção e de pensamento e tal. A gente vive isso e eu acho que a internet trouxe isso pra gente, né? Essa informação hoje com as inteligências artificiais. A gente vem uma geração que não conhece analógico, que são os nossos filhos, e a gente viu analógico, a gente conhece o CD, a gente sabe que o disquete não é o símbolo de salvar, né? Existiam. DOS, Tem lembra? gente que não sabe. Lembra do DOS? Aquela tela preta pra você aprender. A minha aula de informática era assim na escola. Aquela tela preta, você escrevia tudo em verde, Windows, sei lá o quê. Tananana. É isso. E o Windows travava. E o Ai, barulho da rede, internet gente. de escada. É isso. E aí, eu acho que essa. Como são duas sociedades construídas extremamente diferentes, a gente viveu uma pandemia, isso também precisa fazer sentido pra gente. A gente não pode esquecer do que a gente passou e do que a gente tinha falta e hoje a gente tem abundância e não valoriza, sabe? A gente não podia estar com as pessoas, hoje a gente pode. E quando a gente estava lá, a gente pensava assim: quando eu puder abraçar fulano, eu nunca mais vou desgrudar. Corta para. Hoje a gente vive desgrudado. Cada um na sua casa, cada um no seu celular. Aquele sentimento de falta e vazio da pandemia tem que morar dentro de cada um. A gente precisava colocar na placa, assim, uma placa na porta de cada Lembra casa. como era? Lembra como foi? Lembra das máscaras? Mas As fotos com as máscaras, sem sorriso. a viagem da vida da Manuela, que foi o Beto Carreiro, ela tava de máscara. Foi uma viagem quando a pandemia flexibilizou. E engraçado você falar sobre isso, porque dentre todas as polêmicas sobre o filme da Barbie, as pessoas usando rosa e tal, o mais sensacional que eu li sobre o assunto foi: deixa as pessoas ir pro cinema do jeito que elas quiserem. Lembra como foi na pandemia que a gente nem podia ir no cinema? Exatamente. Gente, o que ele tá aí vestido de rosa vai mudar na sua vida? Nada. E Tem dominaram, hein, menina? Dominar. Dominaram. Tem umas coisas que, tipo, uns preconceitos que existem, graças a Deus, não faz parte do que eu sou, do que minha mãe, meu pai, do que eles construíram, um ser humano que eles construíram, Michele, e eu tenho certeza que o ser humano, Luísa e Manuela, que eu tô ali ajudando a construir, construindo, dando direção, tem uns preconceitos que não cabem dentro da minha vida, então eu acho tão absurdo, mas tão absurdo você se incomodar porque o cara, a pessoa, qualquer pessoa, foi de rosa, ai, coisa chata, todo mundo... Chata é você. Só até você que tá se incomodando com a minha vida. Vem Ah, cá pagar um boleto. não, faz um Pix. Quer dar sua opinião? Não tem problema, faz um Pix É antes. sobre isso. O meu é o meu CPF, inclusive. Eu também. Mas eu acho que é muito disso, assim. A gente precisa realmente voltar e lembrar as nossas crianças, porque elas não têm mais
o mundo que elas vivem, que cercam elas, assim, o tempo inteiro, leva eles para o digital, para o isolamento, para o distanciamento, para olhar só para o umbigo. Então a gente tem que o tempo inteiro Trazer. lembrar os nossos filhos, olha, você é um ser social, você precisa se socializar, você precisa brincar com o outro. Hoje eu estava falando com o pai também, falando, ele falou que é o pai de um só e tal. Falei, cara, o maior presente que eu pude dar pro Pedro foi o João, porque o João ensina pro Pedro que o mundo não é só do Pedro, que o Pedro tem que dividir, que o mundo é para todos nós temos Sim. um direito nessa terra. Então, assim, esse é o maior privilégio, sabe, que a gente tem de poder ensinar isso aos nossos Você filhos. sabe que eu coloquei a Manuela no teatro esse ano, porque ela pediu, tinha teatro na escola dela, que era pro teatro, com o objetivo dela ser a vaquinha do presépio. Não dela ser protagonista. Para ela entender que todo mundo tem um papel fundamental. E eu não quero que ela seja, porque ela tem tudo para ser esse papel, porque ela foi primeira filha, primeira neta, primeira bisneta, primeira sobrinha neta. Ela foi a primeira em tudo. Então eu quero que o teatro ensine ela que não é só aquele papel ali. Eu não quero que ela seja protagonista. Para ela entender a importância que é uma construção. E pegando uma carona no que você falou sobre a pandemia, a rede de apoio é importante, as prateleiras com as pessoas importantes da nossa vida é essencial para construir, para a nossa história, para as nossas memórias. Mas, e isso é uma coisa que também o Pod Family me fez refletir, e essa reflexão já vinha na minha cabeça há muito tempo. O que realmente faz sentido e importa, e quem vai estar ali todos os dias, na alegria, na tristeza, no mau humor, no dia que você está virado no giraia, no dia que você não quer olhar nem para aquelas pessoas, é você, seu companheiro, sua companheira e seus filhos. É quando você fecha a porta para você estar na sua casa, se sentir em casa, viver aquelas histórias, construir aquelas memórias. É o que falam, né? Eu também li sobre isso hoje. Você erra quando a xícara é para visita e você bebe no copo descartável, no copo do extrato de tomate, no copo. Aquele mais. Põe esse aqui mesmo. Tá É. O errado. que a gente falou do porta-retrato no primeiro episódio? Né? Meu amor, não tem como ser. Que a gente falou É que a mentira, eu gente. lembro. Mas fala, eu gosto de ouvir você falando sobre isso. Que a gente, quando idealizou, né? Quando a gente sonhava, começou a trocar mensagens sobre Pod Family, a gente tinha muita certeza que a gente ia cuidar de famílias, né? Trazer algum cuidado, algum, sei lá, Mexer de um jeito que a gente nem sentimento. imagina. Exatamente. E aí a gente falou sobre isso e eu mandei a foto, né, de como tinha ficado. E aí eu falei para Michelle o seguinte: a gente vai lá cuidar de outras famílias, né? Mas a primeira família que a gente tem que sempre olhar é a nossa. Por isso que eles estão na nossa mesa, Desde o primeiro. desde o primeiro. Eles são as pessoas com que a gente tem que o primeiro cuidado, o primeiro amor, o primeiro olhar. São eles que a gente são as primeiras pessoas que a gente vê pela manhã. É deles que a gente tira o primeiro humor, né? Se você vai ficar feliz, se você vai ficar triste, se você vai ficar bravo, se você tá atolada de coisas para fazer. Eles são o nosso primeiro contato, então eles são a nossa primeira fonte de energia dali do dia. Então, a eles a melhor louça, a Sempre. melhor xícara, né? Tirar aquilo que está guardado lá em cima do armário, que a gente nunca usa, ou espera uma visita que Que nunca aliás vem. é um erro, né? Deixar coisas guardadas. Eu não sei porque eu tô num processo de mudança de casa. Que linda. Será, hein, Mas eu já gente? tô pensando Tem nisso. gatilho aí. Tem gatilho aí. Por que ter coisas demais pra ficar guardado? Usa essa Usa. porcaria. Que se quebrar, quebrou. Se estragar, estragou. Que bom. Sinal que tem uma história ali. E eu acho que também, não sei se você. Eu tô vivendo isso. Lá em casa tá tudo estragando. A gente fez mais de 10 anos de casado, então agora a gente parece que tá tudo estragando, sabe? O micro-ondas parou de funcionar, a TV quebrou, a airfryer esses dias parou. E aí eu falei com a Tati, falei, Tati, tá tudo quebrado lá em casa. E aí eu vou jogando nos cantos e adiando, né? E a Aline brigando Não, comigo. Pelo isso amor é de Deus, energia. põe isso pra lá, manda consertar, ou então doa pra alguém, não sei o quê. E aí a Tati falou assim, quando as coisas começam a se quebrar, é porque algo novo está vindo, Eu né? quebrei um copo essa semana, então tá tudo Tá certo. vindo aí, Tá vendo alguma aí? coisa nova. E aí a gente precisa lembrar disso, né? Porque a saída do velho ou daquilo que tá guardado é uma oportunidade de entrar Sim. algo novo, né? E o novo é sempre novidade. E aí essa novidade traz brilho, traz energia, traz vida, traz a sensação de estar em algo diferente. O processo, às vezes, para chegar até lá, É, pode ser um pouco estressante. Mas é verdade, eu sempre penso, e aí tudo na minha vida, sei lá, eu sou dessas malucas que pode entrar na Americanas e comprar rios de chocolate, de bala e tal. E às vezes eu fico olhando e falo, pra que eu comprei tudo isso? Me incomoda muito
Não sei se você vai entender, o exagero. Uhum. Aí eu olho roupa, falo, gente, eu não uso isso aqui há um tempo. Aí eu vou e tiro. E coisas de casa. E com esse processo de mudança, eu realmente quero. Sabe, eu fui ver móvel e tal. A gente que tem filho sabe, eu não quero nada aberto, eu quero tudo fechado para guardar, mas eu quero guardar o que eu realmente vou usar. Para que eu quero. Criança é uma coisa que tem muito squeeze. Ok, elas estão ali, estão usando, mas para que eu quero 4 potes de pipoca? Por exemplo, que pipoca é uma coisa que eu consumo muito. Não tem necessidade. Não tem necessidade de eu ter os copos que estão em uso e uns que tiver ali para quando você aqui. Quando quebrar, você vai lá e resolve. E eu acho que a gente tem que tirar o excesso da nossa vida. É. E eu concordo muito com a Aline, porque essas coisas estão lá estragadas no canto, isso é energia da casa. Feng Shui explica. Feng Aqui. Shui, sei lá como é que as pessoas chamam isso. E outra coisa que a gente ensinou pro Pedro e o Pedro me cobrou. Acho que eu já contei isso aqui também. É, aniversário das crianças e Natal, que eles ganham presente, a gente sempre faz uma limpa Também nos faço. brinquedos deles. E ensinando pra eles, olha, vamos fazer uma limpa porque existem crianças que não têm nenhum e você tem um monte. Então a gente vai abençoar outras crianças. E aí chegou meu aniversário. Eu sou louco em Adidas, pra quem não sabe, meu aniversário tá chegando. Lá vem ele. Lá vem. É, e eu sou apaixonado por Adidas, No tudo da Haikai Adidas. não tem Adidas, tá? Não tem. Mas eu aceito o Haikai. Aí a Aline foi e comprou acho que 2 ou 3 camisas pra mim da Adidas. E aí a gente em casa, feliz, abrindo os presentes, tá, não sei o quê. Aí o Pedro falou assim: pai, mas 3 camisas? Aí eu falei: é, filho, não são bonitas? Olha, uma preta, uma não sei o quê, né? E a Aline, pra Aline é tudo igual, Adidas. Ela falou: não sei por que que você gosta disso. É a mesma. Expedição 3 listras, em Alô, todas. Adidas. É, expedição 3 listras, em todas as camisas. Legal. Enfim, aí o Pedro olhou pra mim e falou assim: então vamos lá no seu quarto? Aí eu pensei: pra guardar as camisas? Aí ele: não, pra tirar as outras pra doar pra quem não tem. Toma. Aí eu falei: putz, ele aprendeu. É isso. A gente é espelho. É. O neurônio do espelho que a Dani Diniz falou sobre ele aqui. Sim. É isso. É muito mais que ser exemplo, é ser espelho. E a gente, principal, aí entra o Alexandre Coimbra do Amaral, que aí ele diz assim, que o problema é quando a gente é copiado e a gente sequer sabe que está sendo copiado. Então aí é um problema, porque é a nossa vida. As crianças não vão copiar aquele momento que a gente está todo engessado. Eu vou tirar essas coisas daqui para fazer uma doação. Filho, você está me vendo? Como se fosse um robô, né? Não é isso. É o dia a dia, é a rotina, é como você age diante das circunstâncias, é quando você não é percebido que você está sendo copiado. Sim. E esse é o perigo. E o que as crianças. Elas já têm, né? Já formam opinião e tal. Eu falo muito palavrão, infelizmente. Ai, desculpa. É aquela, né, que se expõe. Fala palavrão, porque às vezes soltar um palavrão, né? Só que às vezes você fala fora de propósito. A Manuela odeia palavrão. Odeia. Só que às vezes eu falo, não é jamais pra ela. Pela situação, tipo assim, não acredito. Teve uma vez que ela se incomodou tanto que ela escreveu sobre isso. Achando que eu tinha dito pra ela. E E aí ela não foi o quê? sabe. Na rotina, no dia a dia, naquela coisa de. Aquela corre-corre que todo mundo vive, principalmente no período da manhã. E é isso. É É, naquele refrigerante, ela não toma. Já passou pelo momento de experimentar, não gostou e tal. E eu tomo muito. Então, tipo, pra ela, ok, ela tem lá o porquê ela não gosta. E por aí vai. o Pedro falou pra mim assim ontem, a gente levando ele os dois pra escola, aí ele falou assim, pai, que dedo é esse? Aí eu falei, polegar. Aí ele, e esse? Aí eu falei, indicador. Aí ele, e esse? Aí eu falei assim, dedo médio. Aí ele, e se eu fizesse um palavrão? É isso. Aí eu, Pedro, isso é um dedo, não é um palavrão. Aí ele, mas se eu fizer, então eu posso andar assim na rua? Pode, é um dedo. Aí eu falei, o problema é que as pessoas olham pra isso como se fosse um palavrão. Aham. Aí ele, ah, entendi, então eu não posso usar. Falei, de onde? Eu nem sabia que ele sabia o que é palavrão. Eles veem umas coisas, né? Falei, meu Deus, onde que essas crianças É sobre vivem? Pelo isso. amor de Eu Deus. fico olhando pra Manu crescendo, você vai ver, é cada vez mais rápido, tá? Assustador. Assustador. Eu fico olhando pra Manuela umas coisas e falo assim, Deus, eu tava De onde? dormindo nesse momento. De onde que eles tiraram Pouco isso? tempo que eu durmo. Foi nessa hora que isso aconteceu. Não é possível. É assim, é assustador. E eu acho muito legal, assim, poder conversar com ele, né? Ontem ele teve um ataque de birra. E o Pedro nunca tem ataque. O Pedro é calmo, tranquilo e tal, não sei o quê. Ele faz a bagunça, ele é elétrico, como qualquer outra criança, mas ele é uma criança, assim, mais pra fleumático. Uhum. Ele é mais quietinho, mais tímido e tal. É, na maior parte das vezes do dia. E aí ele perdeu o jogo com a mãe.
a gente tava brincando de bingo dos bichos. Ele perdeu o bingo. Olha que louco. Ficou Eu bravo. vi que você postou. Ele foi, pegou, jogou o brinquedo no chão e ficou muito bravo e chegou na cama, colocou o lençol assim por acima. Eu vi, não falei nada, deixei, falei, não posso falar agora. Aí esperei ele e tal, não sei o que, na hora do banho, a gente toma banho nós três juntos, aí eu peguei e falei pra ele assim, aqui, deixa o pai perguntar uma coisa pra você, como se não fosse nada. Você ficou bravo naquela hora do jogo? Aí ele falou, fiquei muito bravo, e já mudou a cara. Aí eu falei, por que você ficou bravo? Aí ele falou assim, porque eu perdi. Quando eu era bebê, eu nunca perdia. Olha, eu falei, filho, quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a Ai, perder. gente, bem-vindo. E aí não tem problema. Sabe o que você tem que fazer? No próximo jogo, você tenta ganhar de novo. Vai ser sempre assim. Não tem problema. Agora, sabe o que não é legal? É você se machucar ou você machucar alguém. Você jogou o brinquedo, um brinquedo que você gosta, você vai quebrar. Então, assim, não é legal, né? Porque você vai ficar sem o brinquedo, ou você vai fazer um dodó em alguém. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Pai, você me desculpa? Aí eu falei assim, não, o papai não tem nem que te desculpar, porque você não machucou o papai nem nada. Mas você só tem que pensar. Só pensa. Aí ele ficou assim pensando um tempão, sabe? Aí depois ele, pai, eu pensei já, tá? Eles são Eles demais, são. gente. É E a é isso, é gente. tentar corrigir É. esses pontos. E assim, o que a gente não percebe na criança, e que isso tem me trazido com os estudos sobre esse universo, é que cada oportunidade que às vezes a gente grita com eles, que às vezes a gente bate, que às vezes a gente colocou de castigo, que às vezes a gente, né, gritou, empurrou, é que nesse momento a gente pode criar ali uma lacuna, um buraco, uma falha, uma falta. E isso pode virar um trauma, porque a gente nunca sabe como vai cair no outro. E aí, quando você percebe essa situação, e a gente como, né, a gente mediador emocional da criança, percebeu que ela está diferente, vai lá e tenta corrigir. Porque quando você faz isso, você tapa aquele buraco, você Uhum. tapa a possibilidade de um trauma, entendeu? Ou de um adulto fragilizado em alguma situação. É fácil fazer isso quando a gente tá na Claro que não. agitação? Claro que Não. não. Mas a gente aprende a lidar. Porque, assim, nós somos os reguladores emocionais das crianças, né? E a gente precisa ensinar isso pra eles. Só que o problema é que a gente não tem tempo nem pra gente. Isso que eu ia falar, a gente precisa de alguém para regular a nossa emoção. A gente precisa se cuidar. É Precisa a se cuidar. história da máscara do oxigênio que eu já falei aqui. E é exatamente isso, porque se você não cuidar de você, como que você vai cuidar do outro? E não é só cuidado, né? É se conhecer, o Sim. autoconhecimento. Hoje, Ah, inclusive dentro da indústria, a gente fala muito sobre o quanto isso é um diferencial. Hoje, para os profissionais, a inteligência emocional, que o Pianges fala muito bem sobre isso, eu já falei sobre isso. Os soft skills, né, que eles falam, que é essa parte de relacionamento, de interação, de inteligência emocional. Desde quando isso é soft? Porque é a parte mais difícil. Isso deveria ser o muito. hard, entendeu? Muito. Porque é muito mais difícil o emocional. E hoje, dentro do mercado de trabalho, são os grandes diferenciais. As pessoas que conseguem controlar a própria emoção. Se conhecer, que eu acho que é o primeiro passo, para saber, a Michelle tá me irritando. Se ela fala mais uma coisa, eu posso tacar isso aqui na cabeça dela. Eu não sou uma E, criança mais pra fazer isso. e aí eu lembro, não sou mais uma criança. Se ela tá me irritando, quais as fugas que eu tenho aqui nesse Ambiente de lugar onde eu trabalho. tô? Aham. Para onde eu posso correr? O que eu posso fugir desse assunto com a Michelle? Então você vai encontrando caminhos para você fugir do lugar que você não gosta de estar. Eu, por exemplo, tenho um monstro dentro de mim. Grosso, estúpido, ignorante, que eu digo que só minha mãe e a Aline conhecia. E a Aline conhece, e minha mãe conhecia. E algumas pessoas que trabalham, muito pouco e raríssimas pessoas, que conhecem esse monstro que habita dentro do expedito. Só que o que eu faço? Eu tranco ele. E aí eu tento sempre manter. Se eu percebo, esses dias uma pessoa me tirou do sério. Eu não aceito, dentro do ambiente de profissional, que a pessoa. Porque eu respeito muito todo mundo e os papéis de cada um. Então eu não aceito que você diga pra mim o que eu tenho que fazer. Não aceito, é um gatilho. E aí a pessoa falou, não, mas você tem que. Na hora que ela falou isso, já veio na hora a resposta do monstro. Aí eu falei, calma, respira. Ela não sabe que isso é um gatilho pra você. Então o que eu vou fazer? Eu juro pra você, eu mentalizando. Eu falei, eu vou dar a oportunidade dela de se corrigir e não repetir. Aí eu fui e falei pra ela, deixa eu te explicar uma coisa que você não sabe sobre mim. Isso é um gatilho. E se você fala isso pra mim, eu posso agir de uma maneira que nem eu vou gostar. Aí ela ficou assim, porque o expedito não, né, não briga, o expedito não fala sério, assim, então. A pessoa trava na hora. Expliquei pra ela, falei, tá bom? Estamos acordados?
Isso pra mim é muito sério. Então, eu respeito o seu lugar e eu nunca me intrometi no seu lugar. Esse é o meu lugar. E eu não aceito que ninguém habite nele. Aí ela, não, me desculpa, passou o dia inteiro chateada, não sei o que, mandou 1000 pedidos de desculpas. Mas é isso. Antigamente eu ultrapassaria essa barreira. Mas agora eu me conheço. É. Entendeu? O autoconhecimento é a coisa mais difícil, mas quando a gente começa, a gente não para. Não para. É E, infinito. e é colocar o dedo na ferida e rodar assim, É. loucamente, porque tem dia que nem o autoconhecimento ajuda. E tudo bem, né? Tudo E tudo bem. bem, né? Gente, e vem um outro ponto aqui que a gente já falou sobre isso aqui também. A vida perfeita do Instagram só existe no Instagram. Mas eu tento enxergar pelos olhos de que o Instagram é um grande livro de memórias. Lógico que a gente vai colocar ali tudo de melhor que a gente já viveu com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Mas que todo mundo tenha essa noção e enxergue isso desse jeito. Porque ali não é a vida real de todo mundo, ali é 1% de um dia. Eu tenho medo das pessoas terem um pouco avesso ao meu Instagram, porque eu falo tanta coisa ruim que eu falo mais dos perrengues justamente por O isso. Instagram é aberto. E eu faço isso, né? Eu tento trazer A a realidade. realidade. Porque como é uma história muito perfeita em todos os outros perfis, e uma das coisas que eu mais escuto de feedback das pessoas que seguem é, aqui é real. Então eu falo das noites mal dormidas, eu reclamo de estar Eu cansado, acho ótimo. eu Porque o seu falo, papel de eu falo dos influenciador rolês. o seu papel de influenciador, de estar ali à frente, com o Instagram aberto e mostrando isso tudo, é essa a realidade. Quando eu falo da realidade, de estar no feed só com essas lembranças boas, ok, mas tipo, que você mostre que dentro dessas lembranças boas tem também a coisa real. Real. Porque tem gente que você vê postando, que você fala, chorou a Hum. noite inteira. Que eu sei. E às vezes pra mostrar pro outro, pra mostrar, né? Sempre tem, assim, aí você olha aqui, Michelle postou isso aqui, DJ mostrou isso aqui. Então, obrigados. É. Você faz essa leitura. Isso. O povo é Você tolo, acha, aham, o povo é tolo. porque Eles, acha que as pessoas ninguém acham, que que engana você... alguém. Vamos falar aqui, É. vamos ver, vamos juntar essa história. Minha filha, olha o seu, olha do já sei, tô em crise. Olha o outro, lua de mel. E, olha o outro, tá vindo o terceiro filho. Tá falando muito de É, terceiro filho com desejo de é comer. isso aí. Eu postei hoje lá, porque eu tava com desejo de comer nhoque com bife. Minha mãe fez pra mim. Postei lá, matando o desejo. Hum. Engordou, vão achar que tá grávida. Não, só tô seguindo peso. Mas eu luto para isso. Todos os dias eu tento postar o máximo possível sem filtro, o máximo possível gosto da de filtro, realidade. Tem hora que eu não aguento sem filtro. Então eu fico pensando, meu Deus, se eu não tô aguentando, O imagina a máximo pessoa. Paris. Coitada da pessoa também, né? Eu não vou fazer isso com ela, que ela não Muda tem. de perfil, gente. Eu não Tipo, vou, ela não vai pagar os pecados dela olhando meus stories. Então, mas ela vai se reconhecer. é. Não use filtro. Vou fazer Aí assim. assim, eu quase não uso filtro. E aí, assim, pra tentar trazer, e sempre agora eu tô tentando cada vez mais trazer relatos do dia, de como foi, e Isso é muito principalmente legal. dos perrengues, Eu assim, acompanho dos assiduamente. perrengues. Porque, assim, é isso, né? Porque o feed você vai ver perfeito, mas você vai pros stories, a história real lá, a vida real. Você fala pra caramba, hein? Viu? O Rubens ali nada mais na nossa Nossa cara. cara, nossa, coitado do Rubens. Olha, Rubens, estamos acabando. Chegamos Chegamos ao grande ao finale. grande finale. Muito feliz. Obrigado por essa troca. Obrigado, Primeira Rubens, temporada Estúdio de muito Bora. sucesso. Muito feliz, aprendi muito com você. Nossa, e eu então, meu filho. A Tenho aqui gente, tudo anotado. a gente aprende muito e essa troca é muito importante, Muito. né? Isso enriquece muito as relações, as nossas famílias, porque a gente acaba levando isso tudo para algum lugar. E é isso. Muito feliz. Muito feliz. Obrigado a você também que acompanhou a gente. Tem gente que assiste todos os stories, todos os posts, todos Assistam, os é isso shorts. aí. E se você não teve tempo de assistir em tempo real, quando o episódio vai ao ar, maratona depois. Isso aí. A gente garante conteúdos bons. Isso aí. Tem bastante coisa boa aí pra Começou você. de uma insanidade, de uma troca de mensagens no direct, que foi pro WhatsApp, e aí, vamos. Vem Partiu. o nome do estúdio, né? Bora. Bora. E a gente veio, 12 episódios, convidadas incríveis nós tivemos aqui. Um beijo pra todo mundo. Um beijo né? pra todas, um beijo pra todos os parceiros, todos os patrocinadores que a gente teve. A gente tentou fazer da forma mais leve que a gente acredita, né? Mais real. Mais real.
e leve no sentido que a maternidade já é tudo muito pesado, né? O fardo nosso entre nós mesmos, nossa culpa, o que a gente carrega, o que a sociedade impõe, já é tudo tão pesado que a gente tentou fazer daqui um ambiente de casa, com essa bagunça de comida no meio de coisas de crianças, de doces, de canetinhas, de fotos, para ser realmente É. o que a gente vive. Exatamente. E trazer você para a nossa mesa, né? Que Sim. às vezes você tá escutando a gente lavando uma louça, lavando um banheiro, esfregando uma A casa. gente tem que fazer tudo também. É isso aí. A gente está se desdobrando para estar aqui. Para a gente foi muito importante, Muito. né? E a gente é muito feliz com tudo isso. Deixe tudo nos comentários o que vocês Isso. acharam, o que vocês querem. Quem sabe uma segunda temporada? Isso aí. E com o que você mais gostou dos últimos episódios? Qual Sim. episódio você mais gostou, Sim. né? Então comenta tudo aí, a gente vai ler tudo, compilar, deixar aí um arquivo, um dossiê pra gente, quem sabe num próxima temporada. Isso aí. Parceiro. Muito obrigado, Obrigada. viu? Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.